Shalom, shalom a todos. Estamos agora retornando para os nossos shiurim de Shiva Mitzvot Bnei Noach. Nós estamos no capítulo de Teshuvah, arrependimento. Nós vimos no shiur passado inúmeras regras referentes a quando uma pessoa ela se arrepende, a quando ela faz Teshuvah, quando ela quer tomar o caminho correto novamente. As principais características da verdadeira Teshuvah, que são arrepender-se, o arrependimento sincero, e o arrependimento sincero no judaísmo não tem nada a ver com remorso, porque as pessoas confundem demais a palavra arrependimento com remorso. Eu estou arrependido. Não, na verdade a pessoa está sentindo um remorso pelo que ela fez. No judaísmo, o arrependimento verdadeiro, ele só é constatado no fim da vida, para falar a verdade. Eu posso me arrepender hoje com 18 anos, o arrependimento só vai ser comprovado quando eu morrer com 85. Porque o arrependimento dentro do judaísmo, ele contempla não cometer novamente o mesmo erro, estando na mesma situação. Então, por exemplo, eu sou um ladrão e me arrependi de roubar. E aí eu tenho 18 anos. E aí passei 50 anos, eu estou lá com 68 anos, e aí estou na casa de uma pessoa e volto a roubar. Roubo uma coisa, roubo uma moeda, roubo um cigarro, roubo uma uva na feira, seja o que for. Eu tomo muito cuidado com isso. Eu só consigo pegar uma coisa na feira, alguma coisa que seja pequena, pedindo autorização. Não como nada em feira, nada em lugar algum, sem pedir uma autorização, porque isso é roubo. Então, essa pessoa que ela passou toda uma vida e agora com 85 anos ela está pegando de novo cigarro aqui, uma uva ali, uma fruta de dentro da casa da pessoa ali, pulando dentro da cerca do pomar do vizinho para roubar uma laranja. E aí, essa pessoa se arrependeu? Não se arrependeu, porque ela passou toda uma vida sem cometer transgressão e agora ela retorna à transgressão. Mas a transgressão, o arrependimento dela não foi verdadeiro. Então, esse é uma das características do arrependimento dentro do judaísmo. Também, ser uma pessoa que faça boas ações, tentar fazer esse mal que ela cometeu, voltar-se em boas ações, Ma'asim Tovim, e ser uma pessoa sempre muito, não é entristecida a palavra, tímida, tentar ser uma pessoa mais humilde é a palavra, ser uma pessoa, fazer com que sua Neshama se torne humilde, e assim a pessoa pode galgar os degraus da Teshuvah verdadeira. Pois bem, nós estamos nesse tema de arrependimento, transgressões, retornar a um bom caminho. Então, na continuidade do nosso tema, nós iniciamos um conceito que é do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um conceito dentro do judaísmo de que cada pessoa tem a capacidade e a possibilidade de fazer o que quiser, seja bom ou seja mal. Ou seja, se todos nós temos a capacidade de fazer, seja o que for bom, seja o que for mal, dentro do judaísmo não existe o conceito de predestinação. E aí algumas pessoas vão falar, mas o profeta Irmiyahu fala que Hashem escolheu ele dentro da barriga da mãe, ou nós podemos falar, uma pessoa nasce judeu e ela tem que seguir as mitzvot, isso não é uma predestinação. Não, isso não é uma predestinação, porque as regras estabelecidas pelo Criador dentro da humanidade, elas existem. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce sem ser judeu tem Shiva Mitzvot Bnei Noach para cumprir. Ele pode escolher fazer o que é correto ou não. Uma pessoa que nasce judeu, ele pode também, de igual maneira, escolher o que é correto ou não. Hashem tinha uma missão para a vida do Irmiyahu, é uma neshama especial, claro. Porém, se ele dissesse, não quero ser profeta, não quero ser navi, quero ser, por exemplo, ladrão,
ele ia ser ladrão, e assim sucessivamente. Então, cada pessoa, ela tem dentro de si a possibilidade e a capacidade de escolher o que é o que ela, que as suas ações sejam boas ou sejam más. O homem, o ser humano, é o único ser em toda a existência capaz de decidir entre o bem e entre o mal. Ou seja, dentro do judaísmo também, os melachim, os anjos, eles não têm a capacidade de livre-arbítrio. Nem mesmo os melachim, os mais altos anjos, têm a mesma capacidade que nós de optar entre o bem e o mal. Porque eu não sei se a gente deve ter comentado isso em vários shurim anteriores. Porém, como nem todo mundo está tudo junto, vale a pena relembrar isso, porque isso é uma noção muito boa de bem e de mal. O que quer dizer bem e mal? Porque quando Hashem criou o Gan Eden e colocou lá uma árvore do certo e errado, né? Ele disse, essa árvore, Hashem disse para Adão, essa árvore é o conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer, vai perecer. Adão sabia o que era certo e errado. Certo e errado está gravado no intelectual do ser humano, na mente do ser humano, no racional do ser humano. O bem e o mal não está na mente, não está no intelecto. O bem e o mal está no sentimento. Quando Adão ele vai e comete a transgressão, ele quebrou a regra de certo e errado, agora ele conhece o que é bem e o que é mal. Qual é a primeira ação na qual fica evidente que o bem e o mal entrou na humanidade? Quando Hashem ele faz aquele inquérito com Havá, com a Nahash e com Adão. Ele pergunta, por exemplo, para Havá, quem te deu a fruta? Ela diz, foi a serpente. Ela sabia que não era certo isso, porque ela comeu porque ela quis, mas era bom para ela que a punição viesse sobre a serpente. Da mesma coisa, Adão, quando a Hashem pergunta para Adão, Adão, você comeu o fruto? Ele fala, foi a mulher que me deu. Ou seja, era evidente que ele tinha comido o fruto. Era evidente que era uma opção dele. Só que não seria bom para ele ser castigado. Seria mal para ele. Então ele coloca a culpa em Havá para que seja bom para ele, indiferente seja mal para os outros. Então o conhecimento de bem e de mal, ele se tornou relativo dentro da humanidade nesse ponto. Tá ok? Ficou claro isso? Que o bem e o mal ele é relativo e o certo e errado é fixo. Tá ok? Então, dentro do conceito do livre-arbítrio, em resumo, tudo está nas nossas mãos. Tudo nós que optamos e nós que decidimos. Não existe predestinação. Então, existe um dito talmúdico muito conhecido, que é tudo está nas mãos dos céus, menos o temor aos céus. Tudo está nas mãos dos céus. Se vai chover, se não vai chover, se o barco vai afundar, se não vai afundar, se vai ter um terremoto, se não vai ter um terremoto. Tudo está nas mãos dos céus, exceto fazer com que o ser humano tema aos céus e se dirija, se encaminhe por esse caminho de justiça. Quando desejamos fazer algo, não há o que nos impeça. Meu primeiro rabino, o Rabi Yehuda Buskila Zichron Levrahá, um dia nós fizemos uma pergunta para ele, a gente via fazendo muita pergunta para ele cansava ele, e um dia a gente fez uma pergunta sobre o dia a dia hoje, como pode ser que as pessoas façam isso hoje em dia? Ele parou assim para responder e disse, vou te ensinar uma coisa muito importante para você. Hoje em dia, cada um faz o que quer dentro do judaísmo. E essa é uma verdade, não só dentro do judaísmo, em qualquer lugar da humanidade, qualquer pessoa vai fazer o que lhe der na telha. Então isso é o resumo e o grande, o Iká, o principal do livre-arbítrio. Tá bem? Da mesma forma com que o livre-arbítrio, as pessoas podem escolher fazer o que é certo, ou fazer o mal, que é esse o que parece no livre-arbítrio é optar fazer o mal. Mas não é só isso,
Dentro do livre-arbítrio, as pessoas podem também optar por fazer o bem. Ou seja, por pior que seja a pessoa, por maior rachá, por mais perverso que seja a pessoa, ela pode se tornar um tzadik gamur, um justo completo. E mesmo um grande tzadik, um tzadik gamur, pode se tornar um rachá, Haz Shalom, pode se tornar um perverso, Deus nos livre de uma coisa dessas. Então, o livre-arbítrio ele está de igual maneira para os dois lados. Tanto um tzadik pode se tornar um rachá, quanto um rachá pode se tornar um tzadik. Nós aprendemos dentro do judaísmo que toda pessoa tem a capacidade de moldar o seu caráter, moldar as suas ações, moldar o seu intelecto, moldar os seus sentimentos a partir das suas ações. Então, as ações que foram dadas pelo Criador para moldar o nosso sentimento, moldar a nossa índole, moldar o nosso status espiritual, são as mitzvot. Sejam elas quais forem, sejam as Sheva Mitzvot Benor, sejam Tariag Mitzvot Missinai. E existem pessoas que, mesmo dentro do judaísmo, entendem ou acreditam ou que dão um forte lado para predestinação. Nós falamos nos shiurim anteriores os problemas seríssimos relacionados a Avodah Zará e em crenças em Mazal, crenças em sorte, que as estrelas podem traçar a nossa sorte, ou que os astros podem dizer que vai acontecer isso ou aquilo. Então, isso nós chegamos à conclusão de que crer que os astros ou que qualquer ser espiritual que não seja Kadosh Baruch Hu, que controle o ser humano, isso, a crença que essas coisas possam ter poder é a Avodah Zará. Tá bem? E mesmo há pessoas que acreditam que a Kadosh Baruch Hu, ele controla tudo. Tudo, tudo, tudo. Então vejam só vocês, se uma pessoa nasceu predestinada a ser um perverso, nasceu predestinada a ser um rachá, como ela poderia ser julgada no fim da sua vida? Como ela poderia estar diante do tribunal celeste e dizer, mas eu nasci para ser rachá? Como você pode julgar um cavalo por nascer cavalo, ou um porco por nascer porco, uma vaca por nascer vaca? Não tem como julgar alguém por nascer assim. Ou seja, dentro do judaísmo, nós não acreditamos no pecado original, que uma pessoa já nasce transgressora e é impossível livrar-se disso. É possível, 100% possível, a pessoa livrar-se por completo de suas falhas, de suas transgressões. Justamente por isso é que nós podemos ser julgados. Justamente por isso é que as nossas atitudes, elas são levadas em conta 100% no fim de nossas vidas. Então, nós entendemos desta maneira que somos e seremos julgados por todas as nossas atitudes. Assim sendo, quando nós cometemos um ato mal, o mal retorna para nós. E quando nós cometemos um ato bom, esse mesmo bem retorna para nós. Quando nós dissemos atos, não querem somente dizer ações físicas, mas também pensamentos, palavras, como nós já vimos no shiur passado, quão severo não são as transgressões ditas por nossas palavras, podem ser levadas até a um Beit Din de pena capital. Então, tudo isso ele retorna para nós, seja bem, seja mal. Então, uma pessoa que se dirige toda a sua vida em boas ações, em cumprimento de mitzvot, se dirige com tzniut em toda a sua vida, com recato, com prudência, com justiça. É evidente que o fim de sua vida vai ser o mérito para o Olam Rabá. Uma pessoa que não se dirige com justiça, que não se dirige com retidão, pessoa que busca não fazer o que é correto, essa pessoa, Haz Shalom, vai perder o seu quinhão no mundo vindouro, vai perder o seu lugar no Olam Rabá. Então, no judaísmo, nós entendemos, já falamos, que para agradar o Criador,
para cumprir a vontade do Criador, não é necessário uma pessoa necessariamente ser judeu. Qualquer pessoa, qualquer ser humano no mundo, ele pode agradar ao Criador. Inclusive uma pessoa ainda que ainda não é judeu, uma pessoa que, dentre as nações, ele tem o seu lugar garantido no Olam Rabá. Porque se ele cumprir com as mitzvot que foram estabelecidas a ele pelo Criador, é evidente, ele já está 100%. Nós falamos nos nossos primeiros shiurim que a pessoa que cumpre o mínimo estabelecido pelo Criador, essa pessoa já chegou no 100%, a pessoa tem o seu lugar no Olam Rabá. E o judeu também tem o seu lugar no Olam Rabá. Talmud, Masechet Avodah Zarah, página 7a, se eu não me engano, ou 7b. Eu preciso rever a Avodah Zarah, porque é tanta informação que eu já me embanando nas páginas já, porque eu sempre cito aqui, cito ali, mas eu acho que está na 7a ou 7b. Quando os sábios falam sobre... Deixa eu só responder isso, aí você me faz a pergunta, Edivaldo, ou Lídia. Os nossos sábios, eles falam que uma pessoa que não é judeu, que ele cumpre com o mínimo das mitzvot, ele vai ter o mesmo pago, a mesmo local, o mesmo mérito no mundo vindouro que o Kohen Hagadol, que o sumo sacerdote do judaísmo. Ou seja, uma pessoa que cumpriu com suas Sheva Mitzvot nesse mundo, essa pessoa ela é gamur, ela está completa, então ela não tem, ela chegou na plenitude da sua obrigação. Ou seja, quem que é o judeu que pode chegar à plenitude da sua obrigação? O Kohen Hagadol. Então a pessoa, olhem só isso. Enquanto Brenor, ele pode chegar com seu mérito no Olam Rabá como o Kohen Hagadol. Essa pessoa, quando ela se converte para o judaísmo, ela pode fazer o que quiser, que ela nunca vai chegar no mesmo mérito que o Kohen Hagadol. Tá ok? Então, essa é uma coisa muito importante de se pensar. Pode fazer a pergunta, Lídia, por favor. Então, vejam só, uma pessoa que ela nasce Benor, nasceu entre as nações, ela tem um número estipulado de mitzvot, que a Hashem criou e deu para Noah, e esse passou para os seus descendentes, conhecemos como Sagrada Tradição. Ou Sheva Mitzvot Benor. A Sheva Mitzvot Benor não é o máximo que uma pessoa deve cumprir, porém, é o mínimo que uma pessoa deve cumprir. Por exemplo, uma pessoa que cumpre Sheva Mitzvot e quer comer kasher. Já falamos que, segundo o Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimonides, no Hilchot Melachim Milchamot, capítulo 10, lá para os passuque 9, 10 e 11, ele trata muito disso de Benoah, o que é um Benoah, o que é um Oved Kohavim. Ele trata disso nesses capítulos. Ele fala que um não-judeu que decide cumprir a Torá, cumprir as suas mitzvot, ele deve cumprir um Benoah, cumprir segundo a Halachá, e ele cumprindo segundo a Halachá, ele tem o mérito dessa mitzvah. Por exemplo, vamos supor que um judeu que não coma avestruz, ovo de avestruz, por exemplo, ele tem o mérito de todo ano ter R$50 a mais na conta dele. Então, o Benoah que decide por sua própria vontade não comer ovo de avestruz, segundo a Halachá, no fim do ano ele também vai ter os R$50 a mais na conta dele. Por exemplo, essa é a noção do Maimonides. Quando uma pessoa se converte ao judaísmo, ela faz um clique. Esse clique troca a chave da vida dele. Vamos supor que você está ligado no 220, ligou no 110, ou está ligado no 110, mudou para o 220. Esse clique, essa chave, não tem retorno. É um caminho só de ida, não tem volta. Tá ok? De toda maneira não tem volta. O Maimonides diz que essa pessoa que se converte, se ela se converteu corretamente, daqui uma semana ela vira budista, ele não é um budista,
Ele é um judeu seguindo o budismo. Ele pode seguir a vida dele inteirinha como budista. No fim da vida dele, se ele encontrar um rabino, o rabino tem que pedir para ele fazer techuvá. O judaísmo não tem retorno. Ou seja, uma pessoa que se converte ao judaísmo, depois ela sai, ela comete a vodazará todos os instantes de sua vida. Todas as maldições escritas na Torá vão recair sobre ela. Então, a pessoa que se converte ao judaísmo, a gente fala Tariag Mitzvot. Tariag é a sigla para 613, tá bom? Quando eu falar Tariag, é 613. Então, uma pessoa que se converte ao judaísmo, ela tem por obrigação cumprir as mitzvot. Porém, não existe nenhuma pessoa dentro do judaísmo que se encaixe nas 613 mitzvot o tempo inteiro. Por que não tem ninguém que se encaixe nas 613 mitzvot o tempo inteiro? Porque, veja só vocês, existem leis para reis. Hoje eu não sou rei, por exemplo. Existem leis para Kohanim, eu não sou Kohen. Existem leis para épocas de guerra, nós não estamos em época de... Estamos mais ou menos em época de guerra, mas não estamos em guerra. Não estamos, por exemplo, em Pesach, não estamos em Rosh Hashanah, não estamos em Yom Kippur, não estamos em Sukkot, não estamos em épocas de luto, não estamos em... Entende? Eu não sou mulher. Então, uma pessoa, todos os dias, ela deve ter lá 50, 40 mitzvot a cumprir, estourando dia a dia, assim. Porque as mitzvot, elas se desmembram durante toda uma vida e durante toda uma sociedade. Então, por exemplo, de 613 mitzvot, quantas mitzvot não são relacionadas ao período do jubileu da terra, não são relacionadas à época que tinha escravidão no passado? Quantas dessas mitzvot não são relacionadas ao Beit HaMikdash, que não temos o Beit HaMikdash em nossos dias? Então, quando nós falamos um judeu, uma pessoa que se converte ao judaísmo, deve cumprir Tariag Mitzvot, não necessariamente essas 613, elas estão sendo praticáveis hoje, tá bem? Mas sim, a pessoa ela passa a ser obrigada a cumprir as mitzvot, assim como um judeu é obrigado. O que isso quer dizer? Essa pessoa, ela passa a ser, por exemplo, obrigada e cobrada se ela não cumprir o Shabat. Então, a pessoa que se converte, por exemplo, e usa celular no Shabat, isso é inconcebível. Na minha concepção, isso é inconcebível. Inconcebível. Por que ela veio se converter, então? Quer usar o celular no Shabat? Não se converte. Aí pode usar o celular no Shabat. Ah, mas eu sou atrasa Mashiach. Tem várias questões, né? Então, a pessoa fala assim, mas eu converti, eu sou reformista. A pessoa que fala isso, que se converte ao reformismo, se converte a uma sorti, que se converte a uma linha, essa pessoa não entendeu o que é judaísmo. O judaísmo não foi entregue por linhas judaicas, o judaísmo foi entregue para Moshe no Sinai. Ele não falou assim, olha, Moshe, o que é ortodoxo não pode usar o celular e o que é liberal pode usar o celular. A Hashem não falou isso para Moshe no Sinai. A Hashem falou, olha, não pode fazer isso, e ponto. E aí é assim, é simples assim. Se a pessoa quer usar o celular, não converte. A pessoa quer usar o carro no Shabat, não converte. Fica com o Benor, Baruch Hashem, vai para a comunidade, come kasher, descansa no Shabat e usa o celular. Entendeu? Então é simples assim. Na minha forma de concepção é assim. Bem, e essa deveria ser a concepção das pessoas. Não só por atrasar o Mashiach, seria muito bom se essa fosse a única coisa. O Talmud, eu não lembro qual é a página, também não lembro exatamente as palavras Bidyuk em hebraico, mas tem uma página no Talmud que fala, um dito do Talmud que fala que o convertido é uma desgraça para o povo de Israel. Por dois motivos. O convertido é uma desgraça para o povo de Israel. Primeiro é o convertido que faz as coisas erradas. O convertido que faz as coisas erradas, ele é judeu. Então ele vai fazer com que a Hashem envie o quê? Pragas. Então, o convertido que se converteu, agora ele usa o celular no Shabat, ele usa o carro no Shabat, ele come pizza calabresa todo sábado à noite. Ele vai trazer um monte de maldições sobre o povo de Israel, sobre toda uma nação. E aí, o segundo caso do
convertido que é uma desgraça para o povo de Israel, é o convertido que faz as coisas direito. Porque o convertido que faz as coisas direito, a Hashem olha para ele e fala, tá vendo? Ele não precisava fazer as coisas, ele está fazendo, e vocês que precisavam fazer, não estão fazendo. Aí a Hashem vai e manda um monte de coisa de castigo para os judeus também. Então, dos dois lados, é uma faca de dois gumes. Melhor ser esse, que a pessoa é justa, porque ele não compromete seu Olam Rabá, de certa forma ele aproxima a vinda de Mashiach, faz com que as pessoas retornem à Torá e etc, etc. Do que o seu pior, do que o seu convertido errado, esses aí são terríveis. Deixa eu ver aqui as perguntas rapidinho. Então, a Lídia está convertendo. Então, Lídia, uma pessoa que, por exemplo, se hoje nós temos o Tiago está aqui conosco, ele tem uma padaria. Esse ano, ele conversou comigo, eu falei, não, Tiago, pode trabalhar a tua padaria normal. Ele não é judeu ainda. Se daqui 2 anos ele já passou pela conversão dele, já está 100% judeu, ele tem a padaria dele, ele entra lá na padaria dele, por acaso, ele sabe que ele não pode comer hametz em Pesach, ele, sei lá, ele se descuida e come um pão, um pedacinho, uma migalha, ou ele leva, ele levou uma pera para comer, tá lá na padaria, ele coloca lá a pera dele no balcão e come a pera e tem uma migalha de pão nessa pera dele. A Hashem não pediu para ele virar judeu, mas ele quis virar e ele tem uma padaria, e agora? Agora ele tem que se virar, porque se ele pecar, se ele fizer essa transgressão, a pessoa que come hametz em Pesach perde o Olam Rabá. A pessoa que come o hametz deliberadamente em Pesach, o judeu, né? Então, uma pessoa, ele sabia que não podia estar lá, sabia que não podia comer, sabia que ele não podia manter o hametz em Pesach, que não pode ter a pizzaria, a padaria, a pizzaria, seja o que for aberta, e ele manteve, ou seja, essa pessoa, ela está comprometendo a vida dela no Olam Rabá de bobeira, de propósito, entendeu? Então, essa pessoa, antes de ser judeu, as coisas que ela faz são mediante as suas leis, a sua halachá, e depois que ela se torna judeu, as suas transgressões, a sua cobrança é de acordo com a halachá, como um judeu 100%. Ele é judeu 100%. Roberto, se existisse um Beit Din hoje, o senhor acredita que a halachá poderia ser contextualizada? Existem halachot que sim podem ser entendidas de uma maneira melhor, existem halachot que não podem ser contextualizadas, até porque elas são o cerne do judaísmo. Quem está estudando, não sei se você tem estudado halachá avançada de domingo, o David, por exemplo, ele contextualiza segundo a base da halachá, por que nós não podemos, por exemplo, hoje acender uma lâmpada no Shabat. Quem viu aí, quem estudou, sabe por que não pode acender uma lâmpada, por que não pode espremer um pano no Shabat. Não é simplesmente, isso é coisa do passado. Não é coisa do passado. As coisas do passado, elas são proibidas ainda hoje. Então, tudo que foi proibido no Beit HaMikdash, as ações, também são proibidas hoje. Não é porque a gente, por exemplo, essa semana, que foi que falaram num grupo que eu retruquei, falaram que era coisa do passado, que era questão de saúde. Não lembro. Por exemplo, comer... tem gente que fala, comia no passado, não comia carne com leite. Eu tenho que lembrar qual que é a colocação. Eu não lembro. Quem lembra, quem está no Dvar Torá e lembra qual foi uma discussão que eu comentei sobre isso? Deixa eu ver se eu recordo aqui. Rapidinho. Enfim, eu acho que eu não vou conseguir achar aqui rápido. Então vamos seguir aqui. As pessoas falam que as coisas eram de uma maneira no passado, porque era assim no passado. E nós, hoje, não precisamos seguir várias coisas, porque nós estamos num mundo diferente, a Torá foi dada numa realidade, e nós estamos em outra realidade. Então, não poder, por exemplo, comer porco no passado, porque o porco ele era um animal sujo, e hoje, numa outra realidade, talvez possa ser comestível, assim assado.
no passado não podia fazer isso, hoje pode. Então a gente fala o seguinte, então, vamos supor que as leis do passado, elas mudam de acordo com a situação. Hashem deu as leis de proibição de um judeu pegar a mulher do outro judeu. As leis de proibição de relacionamento errado, de relacionamentos extraconjugais dentro do judaísmo. Então, isso foi proibido para não ter DST, e aí hoje nós temos preservativo, então está liberado. Bem assim, né? Então as pessoas têm que parar de tentar modernizar as leis. A Hashem falou isso, não pode, não deu explicação, porque não tem que dar explicação e ponto final, entendeu? Então a Hashem, ele é justo e ele foi justo não em questão de justiça, justo em questão de precisão, ele foi justo em todas as suas leis. Tá ok? Então essa questão, eu não acredito que muita coisa possa ser muito contextualizada. Quem é Sfaradi, quando eu falo quem é Sfaradi, né, fala, eu sou Sfaradi, não é esse Sfaradi, é o Sfaradi que estuda as Halachot, que sabe o que é ser Sfaradi, que a pessoa que vê a história da Halachá, como ela tem se desenvolvido dentro da Halachá Sfaradi, vê que dentro dos Sfaradim, a Halachá ela está estão buscando a modernização da Halachá. O Raivo Vadeucef, Zichron Libraha, o da foto aqui atrás. Ele buscou, já sempre buscou atualizar a Halachá, atualizar no que fosse possível. Seu filho, o Rav Yitzhak Yosef, o Rishon LeZion Shlita, que vive para muitos dias, muitos largos e bons dias, ele de igual maneira, ele busca melhorar a Halachá. Eu vejo sempre o shurim dele, só tem em hebraico, não tem nada transliterado. Ele sempre fala, olha, a gente faz assim, fazia assim há 50 anos atrás, por conta disso. Hoje, não precisa mais. Tem que fazer assim, 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 assado. Existem coisas que eu falo, não sei porquê. Colocaram isso em todos os sidurim, agora a gente tem que fazer. Mas se fosse ver bem, não precisa fazer. E ele tenta buscar uma maneira de um judaísmo prático, de uma maneira. Isso é o Rishon LeZion, o rabino mais importante de todos os rabinos, o que manda em todo mundo, vamos dizer assim. Ele tem essa visão. Então, existem coisas que de fato não podem ser contextualizadas, existem coisas que a gente sabe que é costume, os costumes sim são contextualizados. Alahá, não. Certo. Alahá, o Roberto diz, eu sei que você não quer questionar, você quer aprender. Usar celular no Shabat, por exemplo. Então vamos lá, dentro das 49 melachot de Shabat, nós temos inúmeras melachot. Por exemplo, uma delas é escrever, apagar. São duas melachot. De cara, escrever e apagar. Ah, mas escrevia com cinzel na pedra. Não interessa, é escrever e apagar, é proibido. Duas, básicas. Tem fala que com pessoas que dizem, isso não é considerado fogo. Não é considerado fogo. Mas se você transportar um celular de um local público para um lugar privado, de um lugar privado para um público, transgredir o Shabat de igual maneira. Deixa eu pegar outras, tem várias. Eu sei que o celular, ele transgride no mínimo 5 melachot de Shabat. Tá bem? Diretas. Então eu falei 3. O fogo não, mas é o circuito. Ele inicia e fecha um circuito. Também tem a questão da criação. Então, o celular, ele é uma máquina de transgressão de Shabat. Tá bem? Oneg Shabat, tem a questão de... isso, a gente está falando de Alahá. Alahá. Tem depois o costume que virou Alahá, por exemplo, o Oneg Shabat. O que você fazer no celular? O que você fazer no celular no Shabat? Ver o Facebook? Ver o Facebook de domingo, ver o Facebook na sexta. Shabat tem que ir para a sinagoga. Shabat tem que ficar com a tua família. Shabat tem que comer na mesa com a tua família. Shabat tem que esquecer o dia a dia, esquecer o trabalho, esquecer tudo. Porque senão você vê lá, eu vou ver meu e-mail aqui. Aí ele fala, chegou o e-mail aqui, ou aquele trabalho. E aí já era, entendeu? O celular não era coisa para Shabat, não é. É igual maneira, por exemplo, uma televisão.
Aí se eu ligar minha TV no timer para ver o jogo do Corinthians e do Palmeiras, alahá, a pessoa não quebra. Mas ela quebra uma outra grande gama de problemas que são problemáticas. Problemas que são problemáticos. Por exemplo, não sei se vocês sabem, comércio, comprar e vender não é uma proibição direta do Shabat. Não é uma transgressão. Quem vê as 39 melahot não vê nenhum lugar lá comercializar. Não era errado. Não era errado comercializar no Shabat. Então, os judeus não faziam nada. Não levavam o boi para cá, para lá. Isso no passado, muito no passado. Os judeus corretos, de acordo com a Halachá, faziam tudo de acordo com a Halachá. Chegava no Shabat, eu preciso vender 50 carneiros aqui. Eu tenho 3 camelos, quer trocar? Vamos trocar? Então tá bom. Domingo a gente troca, mas já estava feito o negócio. Não era proibido fazer isso. Então, se eu não me engano, é o profeta Isaías, que ele diz: Im tashiv mi Shabbat raglecha asut chafetzecha beyom kodeshi medaber davar al titanag le'Adonai ve'ir kaptich le'Adonai b'matei oneg kidosh Adonai, etc. A gente conhece esse texto, está no Kiddush Shabbat do dia. Se recuar dos teus pés, de fazer as coisas que te agradam, eu curti no dia de minha santidade, e fazer o Shabat um dia de descanso, se não cuidar de fazer as tuas obras, se não cuidar dos teus negócios no Shabat. Ou seja, não era uma proibição, mas Hashem cobrou. Hashem vem e cobra Israel de uma coisa que não estava na Halachá. Ou seja, tem que fazer Lifnim Mishurat Adim. Lifnim Mishurat Adim é um conceito da Halachá, que Hashem também diz isso. Está no Talmud, Tratado de Brachot, páginas 8, 9, por ali. Que diz, Hashem reza todos os dias e diz que eu possa fazer Lifnim Mishurat Adim. Hashem reza e diz isso. Lifnim Mishurat Adim é ir além da letra da lei. Para todas as coisas. Então, nós temos que fazer Lifnim Mishurat Adim. O que quer dizer? Olha, não está escrito lá na Torá exatamente não usar o celular. Mas, gente, o que você vai fazer no celular no Shabat? Não está escrito lá exatamente na Torá, não pode ligar o computador no Shabat. Como é que você está fazendo o computador no Shabat? Eu não tenho sinagoga para ir, mas você não tem um livro para ler, você não tem um parque para dar uma volta, você não tem um pai para conversar, você não tem uma filha para conversar, você não tem um irmão para trocar uma ideia. Entendeu? Então, basicamente, isso é Lifnim Mishurat Adim. Mas não está escrito lá direitinho, não usarei celular no Shabat. Mas também não está escrito para tomar sorvete, não está escrito para andar de carro, não está escrito para andar de bicicleta. Então, ninguém vai fazer mais nada que não está na Torá. Então, isso é um problema dessa geração nossa, que as pessoas querem, mas eu quero que o Moshe Rabbeinu fala que não pode, entende? Então, é mais ou menos a problemática toda. Tá bem? Quando a Hashem fala que eu posso fazer Lifnim Mishurat Adim, é que ele diz que eu posso jogar as pessoas além do que elas merecem. Isso é uma atitude, é uma expressão de misericórdia proveniente de Akadosh Baruch Hu. Gado, não existe divergência sobre aparar a barba. Não existe divergência. A regra é clara. Não pode passar navalha no rosto. Só que aí tem aqueles que não quer passar navalha e não quer cortar nada, e tem aqueles que passam e corta direito. Então, por exemplo, você vai ver muitos rabinos aqui sem nada. No 0,00. Mas eles usam maquininha, não usam gilete. E é rabino, é tão grande rabino quanto um que tem um monte de barba. E tem um ditado que diz: já vi muito judeu sem barba e muita barba sem judeu. Então é isso. Retornando aqui ao tema, tá bom? Então, nós voltando a falar sobre o livre-arbítrio, nós ainda temos que contemplar e terminar o tema do livre-arbítrio dizendo que Hashem, ele dá a devida paga a cada um. Dá a devida paga e saber que a paga por uma má ação ele é menor do que uma paga por uma boa ação. A gente pode basear isso no texto, deixa eu ler o texto. Pois eu
o Eterno sou Hashem zeloso e visita a iniquidade do pai nos filhos, até terceiras e quartas gerações, sobre aqueles que me odeiam, e demonstro misericórdia sobre 1000 gerações dos que me amam. Ou seja, nós podemos perceber daí que a misericórdia de Hashem é infinitamente melhor, infinitamente maior do que a sua justiça, do que o seu atributo de justiça. Não existe uma solicitação sobre ter barba. A Torá ela diz que não deve passar navalha sobre os cantos do rosto. Onde é que o canto tem rosto? O rosto tem 5 cantos. Primeiro bigode aqui não é considerado barba, isso não é barba. Se quiser, você poderia passar uma navalha aqui agora. Já passei, mas isso há muitos anos atrás. Aqui é um canto, porque ele tem um canto, 2 cantos, 3, 4, 5. Então, o rosto tem 5 cantos. Então, não devem ser passados navalhas nos cantos do rosto. Tá bem? E aí fala também que o cabelo não deve ser cortado em redondo, e por isso que alguns judeus não deixam crescer aqui o PA. Eu não deixo. Os Faradi não deixam. Então, nós não deixamos, os judeus deixam crescer aqui o PA. O PA1, POT 2. Os POT do rosto. E aí, o problema é que as pessoas confundem costumes com alahá. O costume é uma coisa, alahá é outra, totalmente diferente. A alahá não deve ser descumprida. Costume, cada um faz o que quer, entendeu? Então, por exemplo, por que vocês vão ver alguns judeus com os peotes grandes, gigantes? Há 50 anos atrás, ninguém tinha isso. Há 100 anos atrás, ninguém tinha isso. 150. Isso é uma coisa moderna. Pega as fotos dos rabinos antigos. Pega a foto lá do Rambam, um desenho de um rabino muito antigo. Vê se ele está lá com o peote aqui até no umbigo. Não tem. Por quê? O costume de se ter um peote grande nasceu do Hassidismo, dentro do Hassidismo, como um costume. Isso não é alahá, um costume. E aí tem o Rav Nachman de Brezov, que é um Rebbe Hassídico. Ele disse um dia, imagine você, está lá o Rebbe, seu peote pequenininho aqui, e ele diz o seguinte: se um dia um discípulo meu for para o Guerrinon, eu puxo ele nem que seja pelo peote do Guerrinon. Aí os discípulos desse Rebbe viram isso e falaram: vou deixar meu peote crescer, porque se eu for para o Guerrinon, eu vou ter bastante peote para o rabino me puxar de lá. Então, é um costume, entendem? É um costume que nasce de uma frase. E dentro do Hassidismo isso é muito comum, um costume que ele transpassa para todas as pessoas. Por exemplo, vamos supor que eu seja um Rebbe hassídico e eu sempre bebo, como minha refeição, com um copo de água, um vasinho de azeite e um potinho de sal na minha frente. Vamos supor que seja o meu costume. Os meus discípulos vão ver eu fazendo isso e vai todo mundo imitar isso na casa deles. Daqui 5, 10 anos, você pode comprar um livro de alahá, que isso vai estar no livro de alahá lá como um costume da minha vertente, e uma bola de neve isso vira. E vira e está virando e vai virar. Mas isso não é alahá. Dentro dos faradis isso é tranquilo, isso não pega, isso não é assim. Que alahá é alahá, que é minhag é minhag. E minhag, cada um faz o que quer. Se você quiser levantar o dia com o pé direito, você levanta, mas não coloque isso como alahá. Entendeu? Por exemplo, eu tô de barba cortada já. Então nós não estamos no dia 33 do Homer. Faltam 10 dias ainda para o Lag Baomer e eu estou de barba cortada. Por quê? Porque nós entendemos e sabemos que é um costume não cortar a barba. Não é uma alahá não cortar a barba. É um costume não cortar a barba até o Lag Baomer. Por quê? Porque era um período de luto e etc, etc, etc. A gente já comentou, a gente é da Tileumi, eu sou da Tileumi. Muito sionista. Israel teve a sua independência. Que luta eu vou guardar nesse dia? É um dia de festa, não um dia de alegria. Essa semana, ontem, foi um dia de festa, não foi um dia de tristeza. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar triste de barba, de cabelo? Eu não, cortei minha barba, cortei meu cabelo e tenho que ficar feliz. Então nós temos que entender que
pessoas, até veio um amigo meu no Shabat aqui, a gente estava comentando, tem 3 tipos de pessoa, né? Que corta a barba nesse período. O primeiro é o que não sabe de nada, que é o cara que não vai guardar nada, então ele corta mesmo. O segundo tipo de pessoa é aquele que não tá nem aí pra nada, sabe, mas não tá nem aí. E o terceiro tipo é aquele que sabe, entende que não tem problema e corta também. Entenderam? Então, esses são os 3 tipos de pessoa. Eu sou o terceiro, o último. Não tem problema, corta. E a gente não deve nada pra ninguém. Exatamente, é questão de ouvir música. Aí você tinha aqui, ó, anteontem à noite, né? Anteontem à noite, que foi a festividade de Yom Ha'atzmaut. Tinha aqui do lado de casa um showzaço, fiz até transmissão no Facebook. Lotado, só tinha religioso lá. Só tinha religioso. Por quê? Porque as pessoas entendem que acabou esse luto. Gente, é luto, o pessoal morreu há 1950 anos atrás, 1900 anos atrás, morreram, embeitaram. A gente tem que... Baruch Dayama Emet, é um momento triste, sim. Morreram para quê? Para tentar reconquistar Yerushalayim, tentar reconquistar Israel. Não foi por esse motivo? Foi. Bom, passou. Temos Israel, temos Yerushalayim, estamos no Mediná. Acabou esse luto. Então tem que ter um pouco de bom senso em tudo isso. Vamos dar uma prosseguidinha aqui rapidinho, pelo menos mais uns 15 minutos do shiur, para a gente tentar terminar esse tema. E semana que vem ficar um tema fechado, um tema de bloco. Então, o livre-arbítrio basicamente é isso. Então, agora nós vamos falar sobre a providência divina, que nesse momento nós vamos falar sobre ela, sobre as consequências. De que quando uma pessoa comete uma transgressão, ela vai merecer ser punida, e a providência divina vai fazer com que ela venha pagar com algo em sua vida. Quando a gente fala providência divina, nós entendemos ou pensamos que seja somente a Hashem vai dar comida para a gente daqui a um mês, se eu perder o emprego, ele vai dar comida. Providência divina não é só isso. Quando nós falamos existe providência divina, existe também a pessoa que fez uma coisa errada, a Hashem vai providenciar que ela pague por seus erros. Uma pessoa boa também vai pagar por seus erros. Tá bem? A providência divina, na questão da punição, ela vem de inúmeras maneiras, tá bem? Ela pode vir por uma doença. Por mais que a pessoa se cuide, ela vai pegar uma doença. Ela vai ser acometida por uma doença. Não vai pegar, ela vai ser acometida por uma doença. Em devida proporção à sua transgressão. Ou pode vir sobre suas posses. Ela vai bater um carro, ela vai perder o salário dela dentro da carteira, ela vai, de várias maneiras, perder várias coisas. Ou, Haz Shalom, Deus não permita, essa pessoa pode também ser punida no mundo vindouro. Nós devemos ser muito gratos quando somos acometidos por coisas ruins nessa vida. Muito. Nós vimos no shiur da semana retrasada que não devemos amaldiçoar ao Criador, Deus não permita, nem mesmo pelas coisas ruins. E por que não devemos amaldiçoar ao Criador pelas coisas ruins? Porque mesmo as coisas ruins são boas para nós, por piores que elas sejam. Porque quando nos advém uma coisa ruim, quer dizer que a Hashem se importa com a gente. Todos erramos, todos temos transgressões, todos. E todos devemos pagar por elas. Então, se você deu com o dedinho na quina da cômoda, isso é o pagamento por uma transgressão tua. É porque você, sei lá, falou mal de um amigo, é porque você furou a fila, é porque você não deu de tzedakah para aquela pessoa que merecia receber de tzedakah. Entende? É N coisas. Então, a Hashem se importa com você e pensa a ele. Se eu não fizer o Yitzhak, ou o Shimon, ou o Levi, passar por isso nesse momento, quando ele morrer, eu vou ter que cobrar isso dele.
É melhor ele perder um pouquinho de alegria no mundo agora e receber uma alegria completa no Olam Rabá, no mundo vindouro, do que eu deixar passar agora e no Olam Rabá ele ser diminuído do seu Olam Rabá. Então a pessoa ela vai receber a paga sempre, seja aqui ou seja no Olam Rabá. Nossos sábios dizem, e eu já falei aqui para o nosso shiur, que Moshe tinha uma dúvida, uma pergunta para Hashem. Qual foi a pergunta que Moshe fez para Hashem? Quem sabe? Está no Tratado de Brachot também. Você não lembra a página, nem de chute não lembro essa. Eu sei que está no Brachot, eu não lembro aonde. Até a página 18, com certeza. Ele diz, Moshe pergunta para Hashem, por que um justo sofre e por que um perverso prospera? E Hashem responde, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Essa foi a pergunta que Moshe fez e não está registrada. E essa foi a resposta que a Kadosh Baruch Hu dá a Moshe e a resposta sim ficou registrada. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não contemplamos, não sabemos a profundidade do saber e da providência divina. Nós não conseguimos contemplar até onde vai o saber divino, o saber de Hashem. Então, um perverso que faz perversidade, e ele tá que se dá bem, ele tá que sobe de cargo, ele tá que sobe de emprego, e todo mundo tá fazendo ele fazer as coisas erradas, ele se dá bem. Hashem é injusto? Quem pode dizer que Hashem é injusto? Quem? Quem pode se revoltar contra o Criador e dizer, Hashem, você é muito injusto comigo. A vida é injusta comigo. Quem pode dizer isso? Essa pessoa, você acha que ele não faz nenhum bem? Você acha que por pior que ela seja, ela não faz nada de bom? Nada. Ela nunca deu uma tzedakah para uma pessoa, ela nunca deu bom dia para uma pessoa que estava triste passando na rua. Por pior que seja a pessoa, uma coisa boa ela fez na vida, nem que seja uma. Essa coisa boa que essa pessoa faz, esse é o pagamento dela. Ele é um perverso, é um rachá, é um ruim. Ele fez uma coisinha boa aqui, tá bom. A Hashem vai pagar ele em vida. A Hashem vai dar para ele o melhor trabalho, vai dar para ele o melhor salário, vai dar para ele a melhor casa, o melhor carro, tudo de bom que ele pode ter, ele vai receber nessa vida. Para que não reste nada para receber no Olam Rabá. Ou seja, a pessoa que você vê fazendo tudo errado, e sempre se dando bem, tipo Lula. Entendeu? Esse tipo de pessoa, a gente vê só fazendo coisa errada, e se dá bem, a gente vê para os políticos do Brasil, essa é a paga deles. Hashem não terá misericórdia. Entenderam? Então, basicamente, é essa a justiça divina. É essa a maneira com a qual ele vai traçar o mundo, vai traçar o fim das coisas, tá bem? Então, receber as punições de Akadosh Baruch Hu nessa vida são muito boas, porque nós teremos um mérito completo no Olam Rabá. Adriano, muito boa essa pergunta. Muito boa essa pergunta. O Adriano pergunta se a pessoa fizer techuvá em idade avançada, ela terá o mérito para o Olam Rabá? Qualquer pessoa, qualquer momento da sua vida, mesmo nos seus últimos segundos de vida, se ela se arrepender de verdade, ela tem o seu lugar no Olam Rabá. Ela tem o seu lugar no Olam Rabá. Tem o seu mérito, o seu cantinho lá no Olam Rabá. Tá bem? Então, sempre que uma pessoa falece, por pior que ela seja, morreu, finito. Entenderam? Não tem que lembrar das más ações da pessoa.
tem que lembrar sim das boas ações. Por quê? Nós devemos julgar até mesmo os mortos de uma maneira favorável. E se essa pessoa fez techuvá no último segundo da vida dela? E se ela entrou em coma 2 minutos antes de morrer, pediu perdão para Hashem e depois ela morreu? Quem pode saber isso? Então, mesmo quando a pessoa falece, por pior que ela seja, devemos esperar que elas tenham, sim, no final de sua vida, tido uma posição de arrependimento, uma posição de conserto diante de Hashem. Então, nós vimos, nós falamos e nós sabemos que Hashem, ele paga as nossas más ações. Fazer techuvá, se arrepender, se afligir, ser uma pessoa melhor, ameniza e muito na nossa punição, ameniza imensamente. Então, nós fizemos uma coisa errada, devemos fazer muitas coisas boas, Massim Tovim, dar tzedakah, ajudar as pessoas, com atitudes também, com atitudes, para que Hashem diminua sobre nós as penas. Existem circunstâncias, casos, que Hashem não oferece às pessoas arrependimento. Existem situações com que Hashem tira de diante dos olhos da pessoa a possibilidade de se arrepender. Um caso, por exemplo, tá? Hitler, vamos pegar o Hitler, por exemplo. Matou 6 milhões de judeus, não sei quantos milhões de ciganos, não sei quantos milhões de negros, não sei quantos milhões de gays, não sei quando ele matou muita gente. Matou muita gente. E ele não tinha consciência, a consciência dele estava tranquila. Hashem tira a possibilidade dessas pessoas de enxergar o seu erro. Hashem tira a possibilidade. Hashem não quer que essa pessoa se arrependa. Ele tem que pagar. Por quê? Porque Hashem é bom. Se por acaso essa pessoa se arrepender, Hashem ia perdoar. Se Hashem perdoar, e aí? Então existem pessoas que Hashem quer que pague. Pessoas como essas não conseguem ver o arrependimento. Não conseguem ver que elas estão erradas. Você pode colocar na frente dela o quão severo foi um erro dele, até que ela faleça e aí acabou para ela. Faraó foi um segundo caso. Faraó, Hashem quis dar uma lição educativa no faraó. Na verdade, Hashem quis educar o faraó e não castigar o faraó. Tem uma grande diferença. Tá bem? No caso de faraó, quando ele chega, Moshe chega para Hashem, Moshe chega para Paró, Moshe diz, eu tenho uma mensagem de Hashem para você, e faraó diz, eu não conheço esse Hashem, não conheço esse Deus. Aí Hashem diz, você não me conhece? Vou te mostrar quem eu sou. Se ele mostra na primeira e ele se arrepende, não vai mostrar o restante. Então, nesse caso, Hashem quis dar uma lição muito forte aí em Paró. Esse decreto ele termina no Yam Suf, na travessia do Mar Vermelho. Quando o faraó ele é quase afogado, diz o nosso Midrash que ele foi parar em Nínive e virou rei em Nínive. Então, uma pessoa deve sempre pensar, sempre trazer em mente que seus dias não são eternos. O ser humano, ele não é eterno. Ele vai chegar um momento com que vai morrer. E se esse dia chegar amanhã? Esse dia chegar daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, esse dia vai chegar. Pode chegar para mim primeiro do que para outro, o mais novo para mais antes do mais velho, o mais velho do mais novo. Deixa eu Mishnah, em Pirkei Avot, que diz, arrependa-te um dia antes de tua morte. Muito bom isso. Quem sabe que vai morrer amanhã? Me diz qual é o ser humano que tem um vizinho, chega no celular dele um SMS e fala, olha, amanhã é o dia que você vai morrer. Aí a pessoa pega e fala, que legal, deixa eu fazer minha arrependimento. Gente, desculpa, estou indo lá para a sinagoga, eu vou passar a noite na sinagoga me arrependendo. Quem que recebe esse SMS? Ninguém, né? Então, quando a Mishnah ela diz arrependa-te um dia antes da tua morte, ela quer dizer
Arrependa-te sempre pensando que você pode morrer amanhã. Tem outro ditado muito bonito, que se eu não me engano está no Sefer Conselhos Extraordinários, Pelioetes, do Rav Eliezer Papo. Diz o seguinte, é muito bom que a pessoa bata no seu peito em Yom Kippur, mas é muito melhor que ela não espere Yom Kippur para bater no seu peito. Isso quer dizer, no Yom Kippur, nós pedimos perdão por todas as transgressões possíveis no mundo. Pelas que a gente fez, pelas que a gente nunca faria. A gente pede perdão por elas também, porque temos com certeza algum amigo, algum irmão judeu que fez. Então, nós temos aqui que bater a mão no peito em Yom Kippur e pedir perdão. Mas o Conselhos Extraordinários nos diz que melhor é que você não espere Yom Kippur para bater no peito. Não quer dizer que é o seguinte, Yom Kippur falta 6 meses. Deixa eu fazer umas coisas erradas aqui que dá tempo. Espero Yom Kippur, peço perdão e acabou. A Hashem vai me perdoar e no fim de Yom Kippur eu estou como um anjo, sem pecado nenhum. Não é assim, se você morrer semana que vem, morrer no meio da coisa errada. Então, não espere Yom Kippur para bater no peito. Considere como se os seus dias fossem terminar amanhã. Tá bem? As pessoas têm o costume, quando eu digo as pessoas, eu me englobo também, englobo todo mundo, tá bom? De achar que, eu devo me arrepender, mas eu não estou matando, não estou roubando, então estou bem. Mas está furando fila, tá mentindo lá no ponto do trabalho, pedindo para alguém bater o ponto para você, tá roubando umas horinhas do patrão, a hora que ele não vê, fala, o patrão foi para lá, deixa eu descansar aqui no banheiro, dormir 5 minutinhos. E transgressão também. Entende? Então, coisas como essas, que são pequenas, é por elas que entram a transgressão. Tem uma história do Baal Shem Tov, que o Maguide conta, que é o seguinte, uma pessoa queria comprar uma casa e eu não queria vender, o outro não queria vender, eu não vou vender minha casa para você. E passou uma semana, a casa era muito bonita, e ele era um milionário, um bilionário, falou, não, eu te dou 500 milhões pela tua casa. Não tô, a casa não está à venda. Te dou 2 bilhões pela casa. Não, a casa não está à venda, é minha casa, eu quero ficar na minha casa é minha, não vou vender a casa. Passou assim. Um dia esse bilionário chegou assim, olha, bateu na porta, gosto tanto da tua casa, deixa pôr um prego na tua casa. Um prego, quanto você vai pagar para pôr um prego? Eu te pago 50 mil reais aqui, ó, deixa eu só pôr um prego na tua casa aí. O que é um prego? Coloca aqui o prego aqui. Vai lá, bateu o prego. Passou um dia, tá lá o rico, bateu na porta, toque. Opa, Shalom, vem ver meu prego tá aí? Tá aqui. Tá bom. Só para garantir que ele tá aí. Foi embora o rico. 2 horas da manhã, toca o interfone. Abre lá a porta. Quem é? Rico. Vim pôr meu casaco aqui no meu preguinho. É meu preguinho, não é? É meu preguinho. Vou pôr meu casaco no meu preguinho. Colocou o preguinho. Foi embora. Volta daí 2 dias de madrugada, bate na porta. Vim pegar meu casaco, dá licença. Meu casaco. E aí foi. Passou um mês assim, chegou um dia, chegou com um saco com um cachorro morto dentro, vou pôr aqui no meu preguinho é meu preguinho, você me vendeu, colocou no preguinho o cachorro morto, o cheiro infestou toda a casa, a pessoa não aguentava mais e teve que abandonar a casa. Então assim é a transgressão. Transgressões pequenininhas, que a gente vai falar, isso não é nada, que é isso? O que eu vou fazer com isso? São por elas que entram. Então é um preguinho pequenininho que vai infestar toda a casa e no fim ninguém vai mais querer morar nessa casa. Então, por pequenas transgressões que a gente não dá valor, que a gente fala, isso não é nada, isso é bobeira. É pela bobeira que a gente acaba perdendo a casa inteira. Até rimou o ditado, né? Então, o objetivo da lei divina, o objetivo da lei, o objetivo da Halahá, ela é consertar o ser humano, fazer com que o ser humano
se enquadre nos padrões divinos, nos padrões de retidão, nos padrões de ser uma pessoa correta, nos padrões de auxílio ao próximo e nos padrões de serviço ao Criador. Como nós vimos, até no serviço divino existe regra. Existe regra também, desde o serviço divino, como nós devemos nos portar na Tefilá, como nós devemos nos portar no Beit HaMikdash, como nós devemos nos portar no Shabat. Existem regras. Existem regras também no nosso convívio interpessoal. Tá bem? Então, a pessoa que ela veio, foi, transgrediu, fez muitas coisas erradas. E agora ela se arrependeu, ela fez o techuvá. Essa pessoa não deve se preocupar a respeito das coisas erradas que ela fez. Nem deve ficar pensando. Uma pessoa que se arrependeu de verdade, ela deve considerar como se tudo tivesse passado, se tudo tivesse... Tudo que foi, foi. Nada mais pode vir a atingi-la. Então, passou Yom Kippur, da mesma forma como que passa Yom Kippur, passou, ficou para trás, nossa vida também passou, ficou para trás. Também tem um ditado, essa é uma brincadeira, tá bom? É outra piada. Eu não ia contar que é piada, mas se eu não contar que é piada, vai que alguém cai na metade, desconecta e acha que é verdade. Então, tem várias coisas que na vida judaica nós dizemos que a pessoa ela paga por todas as suas transgressões. Ela zera. Então, por exemplo, quando a gente muda de casa, os sábios dizem, quando a gente muda de casa, nós pagamos nossos pecados. Porque quem muda de casa sabe como isso é terrível. Outras situações da vida da pessoa com que são considerados como se a pessoa zerasse suas transgressões é, por exemplo, o casamento. Quando alguém casa, todas as suas transgressões anteriores ficam para trás. Por isso eu sempre digo, nunca deixe de me convidar para uma despedida de solteiro. Essa era a piada. Então, em resumo é isso. Tem situações na nossa vida que o que passou, passou, ficou para trás. Então nós devemos considerar dessa maneira. Vocês gostaram, né? Essa foi boa mesmo, eu sempre conto ela. Então nós devemos considerar o que passou, passou, ficou para trás, ficou para trás. Não, o do perdão não é piada, isso do perdão é verdade mesmo. Quando a gente casa, é verdade, é verdade. A piada minha é da despedida de solteiro. Tentei organizar várias aqui em Israel, nenhuma deu certo. É brincadeira também. Mas o perdão é verdade, o perdão é verdade. Quando a gente casa, as transgressões passadas são ficadas para trás. Tem várias situações da vida da gente com que os nossos sábios dizem que acontece isso, o que ficou para trás é perdoado, Yom Kippur e etc. Porque são situações marcantes, são situações que envolvem um grande nível de estresse, um grande nível da situação da vida, que a Hashem diz, não, ele está perdoado para trás. Edivaldo, o texto exato do Talmud que conta, que diz sobre isso, é evidente, escrito para judeus, mas eu acredito que isso seja abrangente para todo mundo, entendeu? Abrangente para as pessoas todas. Porque o estresse é igual, a vida é uma vida que você vai começar nova, é igual. Então, imagino que seja de igual maneira para todo mundo, tá bem? Então, uma pessoa também nunca deve imaginar que ela nunca vai ser bom o suficiente. Então, uma pessoa, quando ela faz techuvá, quando ela faz uma conversão, e ela vê um grande tzadik, uma pessoa fala assim, tzadik, ele é a 10ª geração de rabino. Ele nunca fez uma coisa errada. Ele viveu dentro de sinagogas. Essa pessoa que é um tzadik, ele não pode chegar a 10%, a 1% de todo o bem que um Baal Teshuvah, uma pessoa que faz Teshuvah, que se arrepende, uma pessoa que saiu de uma situação de Avodah Zará da sua vida e passa a servir o Criador, uma pessoa que era não judeu e se converte ao judaísmo, um judeu que faz Teshuvah, seja qual for o status e o estágio de arrependimento, esse tzadik, que foi sempre tzadik, ele não pode chegar a um pouquinho da grandiosidade desse Baal Teshuvah, dessa pessoa que se arrependeu. Você tem uma ideia de quão grande é o mérito de uma pessoa que se arrepende. Entendeu?
Então, a techuvá, ela é da vida toda. Em determinado momento da sua vida, vamos supor que um ladrão que era ladrão, e assim, a gente pega o roubo, né, que é um caso que todos conhecem, um assassino que era assassino e tenta ser contratado como assassino de novo, e as pessoas vêm e dizem, até semana passada, até mês passado você roubava, vamos roubar de novo, o que você fazer, que bobeira é essa? Então, a pessoa deve não deixar-se ludibriar por essas palavras, mas ele tem que interpretar essas palavras como se fossem um aviso para a sua vida. Um aviso para que ele não torne a fazer de novo as coisas erradas que ele fazia outrora. Então, essas palavras de, você fazia isso no passado e agora você vai parar de fazer. Não, eu fazia e ponto final. Parei de fazer e não tornaria a fazer mais. Também é uma transgressão muito grave dizer isso para alguma pessoa. Até semana passada não era você que estava ali na esquina vendendo maconha? Agora você quer vir aqui na nossa comunidade? Aí a pessoa, não, mas eu estou fazendo chuvar. Não, você sai fora, que a gente não te quer. Então, existem casos e casos, né? Existem casos que devem ser tratados com seriedade, por serem casos judiciais mesmo no Brasil e em todo o mundo. Casos devem ser tratados com cautela. Porém, tem casos que não. Casos que a pessoa, ela ia numa igreja e agora se arrependeu e tudo, e não quer mais, quer uma comunidade. Bom, Rabá, seja bem-vindo. Essa é a minha forma de pensar, né? Então, o arrependimento ele é grande e ele é importante de tal maneira e de tal proporção porque ele aproxima as pessoas do Criador. Ele faz as pessoas terem contato com a misericórdia divina, terem contato com o perdão divino, terem contato com a essência. A gente já sabido, né, que a Shema não tem partes, não tem essência, não tem forma, não tem nada que o compõe. Porém, nós dizemos que uma essência do Criador é o perdão. A Hashem criou o mundo para expressar a sua bondade, para expressar o seu perdão, expressar a sua misericórdia. Então, a pessoa que vem e que comete transgressões e agora deseja mudar a sua vida, essa pessoa ela tem contato com a misericórdia do Criador, com a essência do Criador, que é o que ele quer se mostrar para a humanidade, como ele quer se mostrar para a humanidade. Então, essa pessoa tem um contato com o que nenhum outro tzadik, um outro grande sábio nunca teve contato com isso, nunca precisou ter contato. E assim funciona. Pois bem, assim nós terminamos mais essa parte da apostila. Nós estamos na apostila já número 8. Vai ficar para a semana que vem um tema extenso, porque eu sei que tem muitas perguntas, que é a questão do Olam Rabá, o mundo vindouro, a recompensa do mundo vindouro. Na quarta-feira, então estudaremos sobre esse tema. Não são muitas páginas, porém eu vou trazer alguns materiais a mais, então já que vamos falar sobre o Olam Rabá, vamos tentar falar bastante sobre o Olam Rabá, para que aí depois na outra semana a gente comece um tema inteiro novo, tá ok? Sobre o tema de hoje, de Techuvá, ficou ainda arrependimento, ficou ainda alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão? Raquel, tua pergunta sobre Tikkun. A Techuvá, ela é importante ser feita de várias maneiras, tá? Não, também a Tefilá, ela é muito importante. Também ler Terrilim, em geral trechos que fazem com que você alcance a Techuvá, com que você alcance o arrependimento
dentro de você o sentimento de arrependimento, e tanto quanto for possível, né? Tehillim, livros de nossos sábios, como você comentou, o Tikkun Hatzot, que é um pedido de perdão por nossos pecados. Existem vários Tikkunim, Tikkun, que são vários seres de Tehillim que existem, a determinados tipos de perdão, determinado tipo de transgressão. É contado como Teshuvá. É importante sempre fazer também o Tachanun na Minha, Tachanun na Shacharit. É muito importante fazer também para alcançar o perdão e consertar o seu caminho e tentar fazer boas obras, em geral de tzedakah, em geral visitar enfermos, em geral auxiliar pessoas de idade. São as coisas que podem te auxiliar no arrependimento. Uma coisa muito boa é visitar enfermos, porque os nossos sábios dizem que a Shekhinah paira sobre a cama de um enfermo. Então, quando você visita um enfermo, também você está próximo, se aproximando da Shekhinah de alguma maneira. Para achar, a gente comenta amanhã à noite. Amanhã eu estarei online. Esperamos que o Rav Alexander também, senão eu vou sozinho de novo. Tá bem? Então, vou cancelar aqui já a gravação. Vou ficar mais uns 10 minutinhos online. Tá ok?